Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Atos capítulo 13, versículo de número 47. O versículo nos diz assim: Porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Mais uma vez, porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Primeira parte do versículo, porque o Senhor assim nolo mandou. Após responder aos judeus que era mister primeiro lhes pregar, versículo 46, afinal essa era a vontade de Deus, Deus primeiro enviou os apóstolos a eles, Atos 3:26. Essa ordem deveria permanecer, como Paulo escreveu mais tarde, primeiro ao judeu e também ao grego. Mas devido à rejeição constante dos judeus às palavras da vida eterna, os apóstolos se voltaram aos gentios para que também lhe pregassem a palavra de Deus. Pois os gentios haviam lotado a sinagoga em Antioquia da Pisídia naquele segundo sábado para ouvi-los, fato que levaram os judeus a ter inveja dos missionários. De certo, os esforços missionários dos judeus, aqueles gentios, tinham tido muito menos sucesso. Sem dúvida, foi apenas uma seção dos judeus que adotou essa atitude, conforme demonstra o verso 43, que diz: E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, exortava a que permanecessem na graça de Deus. Mesmo assim, ficou claro que o judaísmo oficial, representado pela sinagoga, estava rejeitando o evangelho. Agora, depois de os judeus, como um grupo, dizerem não ao evangelho, sendo assim desqualificados para receber a vida eterna, os missionários ficaram desobrigados quanto a eles e podiam então dedicar-se, enfim, aos gentios, a totalidade da sua atenção. Isso porque o Senhor assim nolo mandou. A Nova Versão Internacional traduz: pois assim o Senhor ordenou, ou nos ordenou. Segunda parte do versículo: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Essa ação, no entanto, não deve ser considerada como tipo de revide à rejeição do evangelho por parte dos judeus. Desde o início, os missionários perceberam que a sua tarefa incluía os gentios, pois o Antigo Testamento claramente declarara que a tarefa do servo de Deus era ser uma luz para todas as nações e ser um meio de salvação em toda parte do mundo. Esta citação de Isaías 49:6 faz parte de uma das passagens que descrevem a obra do servo do Senhor. Está escrito: disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Em Isaías 44:1, claramente identifica o servo do Senhor como sendo Israel, de onde veio o conceito de Israel ser luz dos gentios. Em hebraico, Or Lagoim. Isso é um dos pilares do judaísmo fundamentado nas profecias de Isaías. Porém, no texto de Isaías 49:5-6, o servo tem uma missão para Israel e, portanto, deve ser identificado como sendo uma pessoa ou grupo de pessoas dentro de Israel. Lucas já relatou como Simeão aplicou esse versículo a Jesus. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Lucas 2:29-32. E logo, Lucas também relatará como Jesus aplica isso a Paulo. Atos 26:17-18. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Concluindo,
Isso não é uma contradição, pois o servo sofredor do Senhor é o Messias. Ele reuniria em torno de si uma comunidade messiânica para participar do seu ministério às nações. A tarefa que outrora Israel não cumpriu passou para Jesus e depois para seu povo como novo Israel. É a tarefa de trazer a todos os povos da terra a luz da revelação e da salvação. Durante a grande tribulação, essa missão voltará para os judeus, representados pelos 144 mil judeus selados. Todavia, agora pertence à igreja esta posição de ser luz para os gentios. Que Deus em Cristo vos abençoe.